Então, boa tarde a todos. A gente vai dar início aqui à segunda palestra da tarde de hoje, com o professor Elisandro. O professor Elisandro, ele faz parte do PPG-FAP como docente desde 2011. Ele é coordenador do projeto Mindfunga e um dos responsáveis pelo laboratório de micologia. Ele é formado em Ciências Biológicas pela URI-FW, né, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. É mestre em Biologia Vegetal pela UFSC e doutor em Biologia de Fungos pela Federal de Pernambuco. Ele também tem um pós-doutorado pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e pela UFSC. Professor é especialista em sistemática, taxonomia e ecologia de macrofungos, especialmente os entomopatógenos. Então, professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. E eu te passo a palavra, então, para o senhor iniciar a sua palestra. Obrigada. Obrigado, Vivian. Bom, então, boa tarde a todos. Eu vou colocar aqui a minha palestra. Deixa eu ver. Ups, foi. Eu queria, na verdade, dizer que é um grande prazer sempre falar sobre fungos, né? Falar sobre aquilo que a gente vem fazendo no nosso grupo de pesquisa, sobre essas iniciativas do Micolab, mas hoje, especialmente, é prazeroso para mim, porque eu adoro esse programa de pós-graduação, que eu faço parte. Na verdade, eu fiz o meu mestrado nesse programa de pós-graduação, e para mim é um prazer gigantesco ser professor hoje nesse programa. Então, eu quero dizer para a organização, não só muito obrigado pelo convite, mas também dar os parabéns por oportunizarem... Desculpa te interromper, é só o seu slide, ele está cortado. Está cortado? A gente consegue ver só uma parte dele. E agora? Ainda não. Puxa. Eu não sei por quê. Agora foi. Agora foi? Tá. Foi. Desculpa. Obrigado, Vivian. Então, como eu estava falando, e sem perder muito mais tempo, eu quero dizer que é um grande prazer, né, estar aqui conversando um pouquinho com vocês hoje e dar os parabéns aí para a organização por essa iniciativa, por fazer esse encontro, né, que eu acho que é extremamente importante e relevante para o nosso programa de pós-graduação, tá? Muito obrigado. Bom, gente, eu vou falar então um pouquinho hoje sobre aquilo que a gente vem fazendo no nosso laboratório, no nosso grupo de pesquisa, né? O Mindfunga, ele é uma iniciativa que surge de dentro do laboratório de micologia, né? Que tem uma série de atividades aí que a gente vem desenvolvendo, né? A gente, obviamente, pesquisa em vários lugares, a nossa pesquisa com fungos acontece em vários lugares, mas a gente vem fazendo um direcionamento muito especial para ecossistemas particulares, únicos, onde a gente sabe que também tem uma funga muito particular, né? Não só em termos de diversidade, de riqueza, de composição de espécies novas, mas também do lado da conservação, né? Então, a gente faz, além de levantamentos, né, além de acessar a diversidade de fungos, a gente tenta acessar também, entender a distribuição dessas espécies, né, para poder inferir sobre o status de conservação dessas espécies, né. Então, mais recentemente, a gente, por conta da maturidade dos nossos trabalhos, né, a gente já trabalha, por exemplo, em algumas áreas desde 2011, com frequência, de modo sistemático, desde 2013, né? Então, a gente consegue, a partir de agora, desenvolver alguns trabalhos de monitoramento de algumas espécies, né? Então, essa é uma coisa que a gente vem fazendo em termos de pesquisa, certo? Mas, essencialmente, a nossa pesquisa ela é taxonômica, sobre sistemática filogenética molecular, né? Então, a gente acaba aí, trabalhando no mundo dos fungos, né? Descobrindo muitas espécies novas, muitas novidades, né? Gêneros novos, né, e acaba contribuindo bastante para esse novo momento de reconhecer, de entender a diversidade de fungos, que é principalmente a resolução de complexos taxonômicos, né. E só que, além da pesquisa, né, como trata o título, a gente também faz um pouco de extensão. A gente procura
através da nossa pesquisa, também desenvolver material, ferramentas, né, para popularização dos fungos, né, para educação científica, né, também. Então, através eu vou mostrar algumas coisas para vocês, alguns produtos hoje, mas através das nossas redes sociais, a gente também procura fazer a difusão, a divulgação científica, né, dessas novidades que a gente vem encontrando, e principalmente de curiosidades relacionadas aos fungos, né, porque a gente sabe que os fungos são muito negligenciados, as pessoas, quando ouvem a palavra fungo, têm muito mais medo, né, ou nojo, do que propriamente se sentem atraídos, né, e eu acho que essa é uma mentalidade que a gente precisa mudar, tá? E o nosso grupo, o Mind Fungo, então, se preocupa bastante com essa parte, vocês vão ver agora. Bom, como eu estava falando, na parte da pesquisa, então, a gente tem uma série de projetos aí sendo desenvolvidos, né? Ultimamente, a gente tem focado muito nessas áreas de altitude, nesses ecossistemas de altitude, né? Que ficam aí principalmente na Serra Catarinense, né? Deixa eu pegar aqui o apontador, né? Tá, então, a gente tem várias áreas de amostragem que a gente tem intensificado as nossas expedições mais recentemente, né, por conta de projetos específicos que estão sendo desenvolvidos, né, e um ecossistema muito particular que existe nesses ambientes são as florestas nebulares, as matinhas nebulares também conhecidas, né, são verdadeiros fragmentos de mata, tá, são verdadeiros relictos biogeográficos, né, são ilhas de biodiversidade muito particular. Não só a fauna e a flora são particulares nesses ambientes, mas a funga também é particular, tá? Então, um ecossistema muito fragmentado que fica distribuído aí nos topos dos morros, né, sob condições climáticas muito rígidas, vamos dizer assim, de certa forma, né? Mas uma das principais características é a presença da umidade a partir das nuvens, né? E a gente vem, então, com relação aos fungos, encontrando uma diversidade muito particular, né? Não só em termos de riqueza, de abundância, mas principalmente de composição, né? Algumas espécies a gente vem descrevendo, né, vem dando nomes, registrando pela primeira vez nesses ambientes, e o mais importante de tudo é que a gente vem entendendo quais dessas espécies, ou quanto dessa espécie que está nesse ambiente muito particular está ameaçado de extinção, tá? Bom, vocês sabem que existe um órgão internacional, que é a IUCN, né, que publica a lista vermelha global das espécies, e o conhecimento sobre a conservação dos fungos, sobre o status de ameaça dos fungos, ele é muito pobre no mundo inteiro, né? Esse daqui é um mapa de calor que mostra quais são as regiões do globo onde tem maior conhecimento, ou seja, tem o maior número de espécies que figuram nessas listas vermelhas, né? Se a gente olhar aqui para o Brasil, não tem nenhum dado, nenhuma informação, certo? Mas a gente sabe que, além de viver uma crise de biodiversidade global, a gente tem mudanças climáticas e políticas de uso dos recursos naturais no Brasil que não prevalecem, digamos, principalmente a conservação, né? Então, a gente sabe que a funga brasileira, ela está ameaçada, a gente consegue estimar isso, né, de alguma forma, né, e as matas nebulares são, de certa forma, um bom termômetro para a gente perceber isso. Eu vou mostrar agora algumas espécies que a gente vem encontrando e que a gente propôs, né, no nosso grupo de pesquisa, além de avaliar, elas acabaram sendo publicadas recentemente, né, na lista vermelha global, como espécies em alguma das categorias de ameaça, né. Então, para o Brasil, gente, para vocês terem uma ideia, somente 25 espécies figuram na lista vermelha global, né. Dessas 25, 16 espécies, elas estão distribuídas nas 3 categorias de ameaça, né, ou seja, vulnerável, ameaçado ou criticamente ameaçado. Tem uma proximamente ameaçada aqui, outras 4 menos preocupantes, né, e outras que têm dados deficientes, ou seja, não tem dados suficientes para dizer se estão ameaçadas ou não, né.
Dessas 25 espécies, 10 delas são de matas nebulares, tá? Por exemplo, uma delas é a Fructifolia nubicula, né, que é uma espécie que foi descrita pelo nosso grupo de pesquisa, ocorre especificamente dentro das matinhas nebulares aqui de Santa Catarina, uma distribuição muito restrita, um ambiente muito particular, e acabou ficando, sendo publicada na lista vermelha global como uma espécie vulnerável, tá? Essa outra espécie também foi publicada pelo nosso grupo, né, de pesquisa, ela se chama Anthrodia neotrópica, e ela ocorre nessa zona de transição entre a floresta e os campos naturais, tá? Então, uma espécie também vulnerável. Aqui a gente tem um outro degradador de madeira, que se chama Letiporus squalidus. A gente sabe que, na verdade, essa espécie não pertence a esse gênero, é um gênero que está sendo descrito pelo nosso grupo de pesquisa também, ficou como vulnerável. Tem esse outro cogumelo, Stropharia venusta, que também ficou na categoria de vulnerável, tá? Tem esse outro fungo ressupinado e esse outro pilhado, Meryliopsis stygiata e a Aedes luteocontesta, que são fungos que até apresentam, de certa forma, uma distribuição um pouco mais ampla, mas por conta das suas condições, né, por serem fungos um pouco mais raros, acabaram sendo enquadrados como na categoria de vulnerável da IUCN, da lista vermelha global. Tá? Tem outras espécies mais raras, né, como o Stradocutes rosella e Rhytoporia purilacerata, que também ficaram nessa categoria de vulnerável, tá? E aqui dois extremos, né, uma Fomitipora bambusarium, que é esse fungo ressupinado, tá, que é específico de bambu, e por conta do bambu estar não estar em declínio populacional, na verdade está se expandindo, ocupando áreas antropizadas principalmente, né, então o fungo também não tem a sua população em declínio, né, essa espécie ela está em expansão teoricamente, então por isso que ela ficou como menos preocupante, né, mas por outro lado a gente tem uma espécie que se chama Rhytoporia araucari, que ficou criticamente ameaçado na lista global, é um fungo que tem poucos registros e é encontrado especificamente em Araucária. E como a Araucária também está criticamente ameaçada na lista vermelha global, então esse fungo também foi assim classificado. Ok? Então, das matas nebulares, principalmente, a gente tem um conhecimento de uma diversidade muito particular, né? Muitas das espécies a gente sabe que estão ameaçadas, né? E vem aí o desafio, o que fazer com esse conhecimento, né? Não basta só a gente conhecer quais espécies, mas saber que elas estão correndo um risco de extinção nos provoca, né, como grupo de pesquisa, a ter outras ações que eu considero que são de extensão, né? Então, como extensão, além da pesquisa, a gente vem desenvolvendo programas, como de ciência cidadã e de educação científica, tá? E eu queria mostrar para vocês hoje 3 produtos que a gente tem, né? Um aplicativo, 2 aplicativos para celular e um livro infantil que foi recentemente publicado, tá? Bom, o programa de ciência cidadã, não sei se todo mundo sabe, na verdade é quando a gente envolve cidadãos voluntários na tarefa de documentar, na tarefa de fazer ciência junto com os pesquisadores, né? E nós, pesquisadores, como eu mostrei para vocês, a gente vem amostrando fungos nessas unidades de conservação, nos ecossistemas de altitude de Santa Catarina. Mas isso acontece de uma forma muito pontual, né? Tanto no espaço quanto no tempo, certo? Então a gente mais ou menos tira uma pequena fotografia de quais fungos estão ocorrendo naquele momento da nossa visita, né? Muitas vezes a gente vai para campo e a gente faz uma única trilha e vem com várias coletas de fungos, 300, 400 coletas de fungos de uma expedição dessa, e acaba ficando meses estudando em laboratório, né? Então, tá mais do que na hora da gente fazer com que as pessoas se envolvam com esse conhecimento e nos ajudem a formar conhecimento, a gerar conhecimento sobre a diversidade de fungos, sobre a biodiversidade de modo geral, né, gente, porque a gente vive uma crise, né, séria
de biodiversidade global, certo? Então, associados a essas unidades de conservação, esses nossos pontos de coletas, a gente vem cadastrando pessoas, né, que têm um perfil particular, né, são proprietários de RPPNs, ou são guias de turismo, analistas ambientais, são pessoas que vivem próximos dessas áreas naturais de altitude, né, e que poderiam aí fazer uma documentação, nos ajudar a acessar a diversidade de uma forma mais fácil, né. Então, para vocês terem uma ideia, nesse projeto específico, a gente tem 2 bolsistas envolvidos, um deles é o Thiago Cosman e o outro o Mahatma, né. O Thiago fica mais responsável pela parte de montagem do banco de dados, pela curadoria na parte de identificação das espécies, né, e o Mahatma ficou mais responsável por essa parte de desenvolvimento do programa de ciência cidadã. Então, para esse programa de ciência cidadã, o Mahatma, inclusive, já desenvolveu, já criou um aplicativo, né. É um aplicativo relativamente simples, onde o colaborador ou o cidadão voluntário que vai estar cadastrado no nosso programa, ele vai ter esse aplicativo no seu celular e ele vai poder tirar fotografias lá no ambiente de fungos, né? Além das imagens dos fungos, ele também vai estar associando informação do local de onde aquele fungo está ocorrendo, certo? Então, esses dados todos são reunidos por esse cidadão voluntário e são enviados. A gente recebe isso na nossa base de dados, né? E onde o Mahatma tem todo um trabalho de curadoria, né, desse banco de dados, né, ou seja, trabalha com dados e todos os metadados associados, certo? Tem tratamento de imagens, né, que são extremamente importantes, né, e através desses dados, então, o Mahatma vai poder responder às perguntas da sua pesquisa em particular, mas também vai alimentar uma outra base de dados grande que a gente tem, né, onde a gente já tem aí mais de 700 morfoespécies, dessas, mais de 200 já tem identificação prévia, né, que são dados de imagens e de localização de diferentes espécies, tá? E essa base de dados, ela vem sendo montada desde 2019, né, não só a partir do nosso grupo de pesquisa, mas também de colaboradores que a gente tem aí no Brasil e fora do Brasil, inclusive, que nos mandam essas informações dessas espécies, né? E a gente vai utilizar essa base de dados em parceria com colegas aqui da universidade, mas lá do LAPIX, lá do Laboratório de Processamento de Imagens e Computação Gráfica, para treinar uma rede neural convolucional para reconhecimento de espécies a partir de imagens. Ou seja, é inteligência artificial, através desse aprendizado profundo que a gente fala, onde é possível reconhecer coisas, até mesmo espécies, cogumelos, a partir de imagens, né? Essa é uma área da inteligência artificial que avançou muito nos últimos anos e tem mostrado resultados bem interessantes, bem promissores, né? E a nossa ideia é que logo, em breve, a gente tenha essa base disponível também no formato de um aplicativo para, de certa forma, dar um retorno também para essas pessoas que contribuíram para o programa de ciência cidadã e também para a utilização de várias outras formas, né? Então, esse outro aplicativo, na verdade, ele vai funcionar mais ou menos da seguinte forma, né? Então, aqui tem um protótipo que eu queria mostrar para vocês, onde a pessoa pode buscar uma imagem direto do seu celular ou tirar uma fotografia no ambiente, né, de um cogumelo, de uma orelha de pau, por exemplo, certo? Então, ele enquadra aqui, tem orientações para isso, e ele faz, depois que tirou a fotografia, a partir dessa fotografia faz uma busca. Essa imagem, ela entra no sistema e ela acaba sendo processada pela inteligência artificial dentro da nossa base de dados e dá um retorno, que é uma lista de espécies potenciais de identificação para esse fungo que foi tirado a fotografia, né?
Eu queria só deixar bem claro que essa ferramenta esse aplicativo não é uma ferramenta de identificação, mas sim de sugestão de nomes, né? Tanto é que, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, essa é uma espécie que se chama Lentinus crenitus, uma espécie super comum, né, se encontra com facilidade por aí. Quando a gente coloca ela lá na nossa base, o resultado que dá é, na nossa base, ele encontra essa espécie, né, que é Lentinus crenitus, né, mas ele dá um percentual apenas de confiança de identificação, ele não dá uma identificação precisa, certo? Bom, o que eu gostaria de mencionar, que é o mais importante agora, é como que esse aplicativo ele pode ser utilizado, né? Como eu disse antes, então ele pode ser um retorno para aqueles guias de turismo, né? Ou seja, as pessoas podem ter o celular na sua mão e podem tirar fotografias e mostrar para as pessoas os fungos, qual a possibilidade de nomes de identificação daquela espécie, ou seja, é uma forma de aproximar pessoas, né? Esse aplicativo pode ser utilizado para forays, para cursos de campo, saídas de campo, por qualquer pessoa pode utilizar para ter uma proximidade maior, né, com os fungos. É uma forma de popularizar os fungos, né? Esse é o nosso maior objetivo com o desenvolvimento dessa ferramenta. Mas uma coisa que é muito especial é a possibilidade, é uma coisa que a gente inclusive vai fazer, é levar esse aplicativo para educação básica, onde professores e estudantes de ensino fundamental ou médio possam utilizar isso em trabalhos de inventários, por exemplo. Imaginem, o professor pode trabalhar dentro da sala de aula conceitos como biodiversidade, diversidade, riqueza, abundância, frequência, a própria biologia dos fungos ele pode trabalhar a partir disso, né? Então, imagine, os estudantes de uma turma podem fazer o inventário, fazer o levantamento das espécies de fungos que ocorrem no pátio da escola, ou que ocorrem na floresta próximo da escola, ou da área urbana, né? Então, eu acho que essa ferramenta ela é extremamente importante para aproximar as pessoas, essas novas gerações dos fungos, que é uma coisa que precisa acontecer, tá? E, para finalizar, eu queria só mostrar o nosso último produto, que foi publicado no final do ano passado. É um livro infantil, onde fala um pouco sobre taxonomia, sobre biodiversidade, sobre Mata Atlântica, né, mas especialmente fala da curiosidade que existe natural nas crianças e que acaba se mantendo em cientistas, né, a curiosidade com a biodiversidade, com o ambiente natural, né. Então, é um livro interativo, onde o leitor ele pode tem uma série de atividades dentro do livro onde ele vai interagir, como, por exemplo, aqui o ciclo de vida, mostra o ciclo de vida das formigas zumbis, né, que são atacadas por um fungo, né. Então, é um joguinho de perguntas e respostas, e conforme for acertando as respostas, vai passando as etapas do ciclo de vida, né. E no final, a personagem principal, ela convida o leitor a dar um nome científico para esse fungo, que na verdade é uma espécie nova de verdade, tá? É uma espécie que a gente encontrou no Parque Nacional de São Joaquim, e a gente, na verdade, começou a fazer um trabalho com as escolas, sentiu a necessidade de levar esse conhecimento para fora da escola, para fora da unidade de conservação, para dentro das escolas, né? E é daí que vem a ideia do livro, né? Então, o livro, no final, trata de uma forma simples de taxonomia, ou seja, como que dá nome científico para uma espécie nova, né? Acho que são informações muito importantes que precisam ser trabalhadas dentro da educação básica, certo? Então, aqui só para vocês verem uma versão bem inicial do material paradidático que a gente desenvolveu para trabalhar dentro das escolas lá de Urubici, e a ideia cresceu, se tornou um livro infantil,
foi comprada pela SBPC, hoje a gente tem 2.000 cópias que, por conta da pandemia, estão estocadas, mas são cópias impressas que a gente vai utilizar quando for possível, né, para finalizar essa etapa do projeto, né, ou seja, a gente pretende levar esses livros para as escolas do entorno do Parque Nacional de São Joaquim, mas o livro ele já está disponível no formato de e-book e está no repositório da universidade. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar o link, sem problemas, né? E logo, logo, muito em breve, a gente vai ter esse livro na versão de inglês, espanhol, alemão e francês, né? Então, um dos produtos do nosso grupo de pesquisa que eu me orgulho muito em dizer que é dessa forma que a gente consegue sair da pesquisa, transbordar os muros da universidade e chegar lá na escola e tentar fazer uma educação uma educação científica que faça diferença na vida de novas gerações no futuro, tá? Bom, para finalizar, o meu tempo está acabando, o relógio acabou de me informar. Eu queria convidar todo mundo para participar desse evento, é o primeiro simpósio de diversidade e conservação de fungos de florestas nebulares, é um evento que a gente está organizando, é um evento internacional que vai acontecer no final de março, ele é totalmente online, totalmente gratuito, basta se inscrever, e a gente já tem uma lista grande aí de várias autoridades internacionais que vão falar nesse evento, e eu espero que todos possam participar. Bom, muito obrigado ao programa, à organização do evento por me convidar, por dar essa oportunidade para a equipe do Mind Fungo apresentar um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo de pesquisa e além da pesquisa, né, da extensão. Tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. Nós que agradecemos pela tua palestra. Temos vários comentários aqui elogiando o projeto, parabenizando tanto pela palestra quanto pelo projeto em si. E agora a gente tem uns minutinhos para perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode mandar aqui no chat. A gente já tem uma aqui do Marlington, que pergunta, então, é verdade que o maior ser vivo do planeta é um fungo cogumelo? Oi, Marlington. É verdade, viu? O maior organismo vivo é um fungo, tá? Mas não é um cogumelo só, né? Você sabe que um cogumelo é apenas a estrutura reprodutiva desse organismo, né? É um fungo que ocupa uma área gigantesca, né? É um parasita de plantas que vive no solo de uma floresta nos Estados Unidos e que, inclusive, de certa forma, é uma praga, né? Porque vem matando várias plantas, né? Várias árvores, e que os pesquisadores, utilizando aí uma série de técnicas de biologia molecular, entre outras, conseguiram mapear, né, esse fungo, tá? A extensão desse fungo, né, que produz milhares e milhares de cogumelos. Obrigado, Letícia. Vivian, eu não te escuto. As baleias que lutam. Então, várias pessoas aqui já estão parabenizando a palestra, falando que também gostariam do link para poder baixar o livro. Inclusive, tem uma pessoa aqui que já conseguiu baixar. Então, muito legal. Acho que se a gente não tiver mais nenhuma palestra, a gente encerra por aqui. Novamente, agradecemos pela tua presença e participação, professor. Caso alguém tenha alguma dúvida, quiser entrar em contato com o professor por e-mail. Isso, pode entrar em contato. Na verdade, tem as nossas redes sociais, tem o nosso canal do YouTube, onde tem outras palestras, outras falas, não só minhas, mas de toda a nossa equipe, né? A gente tem uma equipe grande de pessoal da graduação, da pós-graduação,
né? Então, por favor, entre em contato, a gente está aí para trabalhar juntos, tá? E no nosso site a gente tem o link para baixar o livro, tá? Se alguém precisar, é só entrar em contato que eu mando também, tá bom? Tá bom, muito obrigada, professor. Agora a gente tem uns minutinhos até a próxima palestra, mais 15h30, então a gente tem a palestra do professor Paulo Mioto, e a gente se encontra daqui a pouquinho, então. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, tchau.